Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Revolucionários do Amor, onde encontramos o poder em cada gesto de cuidado, em cada afeto que subverte o que é esperado de nós. Bora, Sá! Meu nome é Savas. Se você ainda não me conhece, eu sou idealizador do Revolucionários do Amor. Eu estava sozinho na primeira temporada, falando sobre consentimento, não monogamia, e sexualidade sagrada, espiritualidade envolvida com política, tantra e várias outras coisas. E daí eu tive essa ideia genial de chamar essa mulher maravilhosa para estar comigo. O nome dessa mulher maravilhosa é Alessandra Bier. E hoje o assunto é o amor é afeto. Eu queria começar falando sobre a origem etimológica. Eu sou uma tarada pelo significado das palavras. E a palavra afeto, que vem de affectus e affetire, que significa você estar movido por, inclinado por algo, influenciado ou tocado. Então a gente vai falar hoje sobre como o amor está presente nesse afeto que nos toca, não é mesmo? E a gente já pode começar falando como a gente vive numa sociedade de muito desafeto, né, gente? Onde a gente está numa sociedade que constantemente a gente se sente convidado a se anestesiar, a não estar presente, a estar nas mídias sociais fingindo uma fake news de que sua vida é ótima, que tá tudo bem, que na sua cabeça tudo não presta, que tá tudo uma merda, né? Esse convite, né, desse podcast de você perceber de forma prática quais ferramentas você pode utilizar para sair desse estado de anestesia, sair desse estado de desesperança, sair desse estado de desespero, para realmente se encontrar com um estado mais esperançoso, mais revolucionário, realmente pôr combustível nessa luta, né? Nessa luta contra o racismo, o patriarcado, a heteronormatividade e realmente engajado num despertar coletivo, né? Aqui a gente está falando sobre espiritualidade, sobre uma perspectiva não dual. Eu acho importante a gente trazer, né, já que você falou sobre isso, da gente estar cada vez... Nós estamos mais tecnologicamente conectados e mais emocionalmente desconectados uns dos outros, né? E essa crítica que a gente faz a todo episódio ao capitalismo incentiva essa forma de viver, onde a gente está cada dia mais isolado de uma desconexão emocional e afetiva, e de como isso tem gerado uma verdadeira crise, né? A crise da solidão contemporânea e da falta de afeto no mundo. E uma das razões da existência dessa crise é o fato de que a gente vê afeto de uma forma muito centrada. A gente centraliza o nosso afeto no que a gente chama do relacionamento romântico afetivo sexual. A gente já comentou sobre isso, falaremos mais algumas vezes, de como esse amor romântico, ele coloca, ele despeja, ele sobrecarrega uma única pessoa como nosso centro de afeto no mundo. E que como a descentralização, algo que a gente vai falar hoje, e a gente espera que você consiga levar isso para a sua vida de alguma forma, como a descentralização do afeto, como nutrir uma rede de afeto é um ato revolucionário. E eu sinto que a gente faz esse podcast muito para a gente encontrar por aí dentro dos nossos ouvintes a nossa grande família de esquisitos, pessoas que a gente possa se afetar, pessoas que possam nos dar esperança. E lembrando também que esse podcast ele vai virar um evento prático, né? Um fim de semana expandido comigo, com a Alessandra, onde a gente vai trazer ferramentas que não sejam só teóricas, por mais que a gente está aqui passando em alguns episódios que a gente está chamando de tesão de casa, né? Ao oposto de para casa, para não voltar nesse lugar de trauma escolar. É importante a gente conseguir se encontrar do ponto de vista palpável, né? Eu sinto que a pandemia foi muito difícil para todo mundo. Foi um estado de muita privação de toque e a gente ainda está num lugar de muito medo do toque, de muito medo de se envolver. Eu vejo muito essa geração como um todo se envolvendo sexualmente sem propósito, sem interação, sem intimidade. E é uma marca muito grande dessa geração, né? O sexo casual e relações profundas com pessoas que elas não fazem sexo. Então, como conseguir mesmo navegar nesse lugar de forma autêntica, de forma consciente e expandir, né, os seus afetos para além
desse lugar de pôr caixinha, a pessoa que eu transo e as pessoas que eu tenho intimidade, né? Parar de colocar tantas caixinhas, né? E poder se relacionar a partir de um lugar mais autêntico. Eu comentei isso no episódio passado, eu vou falar novamente, esse podcast, ele não é só para vocês, ele é pra gente no sentido de que a gente quer, além de trazer essa esperança para as nossas vidas, além de trazer o amor como foco da conversa para as nossas vidas, a gente está buscando uma construção de um senso de comunidade, de uma rede de afeto, de pessoas que têm interesse nessa luta junto com a gente, que querem falar essa linguagem junto com a gente. E até a proposta de transformar esse podcast num retiro do Revolucionários do Amor é a gente expandir essa rede, é a gente trazer de forma mais prática, não só teórica, como a gente vivencia isso. E no meu trabalho de consentimento, eu faço muito isso. Eu tenho dificuldade de trazer o trabalho para online, porque muitas das práticas, elas envolvem o toque. O toque como uma ferramenta somática, para você entender no seu corpo, não ficar só no intelectual. E parte da dificuldade também é a questão de que a gente, novamente, deixa o toque para as relações romântica, afetiva, sexual. E isso é por si só uma doença. O fato de que o toque, ele é uma necessidade humana. Tem estudos que comprovam isso, né? Tem bebês em UTI, eles têm menores chances de sobrevivência quando eles não têm nenhum contato com outro ser humano, principalmente com a mãe. Existe um outro estudo, uma constatação, eu não vou lembrar exatamente aonde foi, mas era um orfanato em alguma zona de guerra. E as crianças apresentaram deficiências neurológicas. Elas tiveram empecilhos no desenvolvimento neurológico por conta da falta de contato humano, contato físico. Então, essa é uma necessidade que a gente está sofrendo com a falta de, né? Sá falou sobre a pandemia, mas eu acho que até hoje, mesmo entre aspas, a pandemia tendo passado, a gente não se toca, né? A gente não se abraça, a gente não cultiva o afeto em outras relações. A gente tem formas estranhas de hierarquizar as nossas relações e o nosso afeto, né? Quais são as hierarquias do seu afeto? Quando a gente fala de uma amizade que tem mais toque ou que tem uma nuance mais sexual, a gente fala amizade com benefícios, ou amizade colorida, e eu fico pensando, se a sua amizade, esse é o único benefício da sua amizade, você está fazendo amizade errado, não é possível. Então, a gente quer trazer isso, como desconstruir essa hierarquia do afeto, como cultivar isso em outras relações, e como isso pode ser uma cura, não gosto muito dessa palavra, mas né, um processo de cura dessa crise da solidão que está rolando no mundo. Eu gosto dessa palavra e eu vou citar uma autora que usa essa palavra. Tem uma autora lésbica que eu amo, ela é muito boa mesmo. Ela tem um livro que se chama A Vulva é uma Ferida Aberta, ela se chama Glória Anzaldúa. Eu não tenho certeza como se pronuncia o sobrenome dela. Ela é mestiça, né? Ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela tem uma origem mexicana. E ela vai falar que o amor é uma fonte de cura. Ela traz muito essa ideia da fronteira, porque ela é uma pessoa que esteve a vida inteira numa fronteira. Ela traz muitos poemas relacionados de nunca se sentir pertencente por, né, estar nesse lugar de estar num país que nunca a viu como pertencente. E ela fala como essas fronteiras entre não pertencer causam feridas abertas. E ela vai trazer que o afeto, ele é um bálsamo. E lidar com essas feridas do racismo, da xenofobia e da homofobia são fundamentais que você tenha essa capacidade de receber esse bálsamo. E aqui, antes de começar a gravar, a gente estava comentando sobre esse lugar da pessoa lésbica, né? Também o lugar da pessoa trans, onde a gente tem uma verdadeira solidão dessas pessoas, porque, né, toda essa exclusão e essa dificuldade de encontrar mesmo pessoas que vão segurar a nossa mão quando a gente sofrer qualquer tipo de lesbofobia e o quanto que a gente é excluído na sociedade do ponto de vista trabalhístico, do ponto de vista de amizade. E dentro da cultura lésbica é muito importante para mim ressaltar como esse lugar desse namoro muito rápido, né, que é um meme lésbico, né, que você sai com a pessoa, já pede ela em casamento, no dia seguinte já tá adotando um gato, que é o meme lésbico, se você não conhece, ele é assim. E não é só um meme, né, gente, é a realidade. É importante dizer que a pessoa que foi socializada como uma mulher, ela entende
o casamento, o amor romântico, como a grande solução da vida dela, como a verdadeira solução. E ela não se entende como inteira, como gente, sem um par romântico, né? A tal música da metade da laranja, né? Eu tô aqui para dizer, você não é metade da laranja, você é uma laranja inteira. E quando você faz isso, de você pedir em casamento uma pessoa que você nem mesmo conhece, você não tá causando exatamente uma coisa muito emocionada, como tem sido dito em vários Instagrams de pessoas que são lésbicas bem famosas, repetindo essa lógica. Você casar com uma pessoa que você nem mesmo conhece, porque é isso que você está fazendo no primeiro encontro, é você deixar uma porta muito aberta para a codependência emocional. Existe um livro muito importante que se chama Mulheres que Amam Demais, onde ela afirma sobre essa forma de domínio, dessa incapacidade de você se sentir inteiro e dessa necessidade de você estar sempre com um parceiro, de você só se sentir uma pessoa inteira estando num relacionamento romântico. E daí uma coisa que eu critico muito dentro, né, da cultura lésbica é você tá lá com as suas amigas bem só quando você tá solteira. E daí você se casa, esquece com as amigas, corta todos os vínculos e você se fecha nesse núcleo e não tem como uma só pessoa dar conta de tudo que você precisa. Você precisa de outras formas de afeto que não só uma pessoa é capaz de te dar. Então, criar redes de apoio para que você possa, sei lá, ir no cinema com uma amiga, parar com essa coisa doentia de não poder falar com a ex, entender que a ex faz parte da sua vida, que ela fez parte da sua vida, a não ser que ela foi escrota e abusiva, aí tudo bem. Óbvio, né? Não vamos ser malucos. Mas é importante a gente entender como o afeto, ele não pode ser hierarquizado só a partir da pessoa que você transa, né? Eu compro uma casa com a pessoa que eu transo, eu vivo com a pessoa que eu transo, eu saio no cinema com a pessoa que eu transo. Eu preciso de outros tipos de afeto que não sejam só sexual. Eu adoro falar sobre sexo, eu dou aula de sexualidade sagrada, mas a gente precisa de mais. Entender como essa lógica, ela é intensificada no capitalismo, principalmente no capitalismo tardio, né? Porque a gente vive numa sociedade onde o valor do indivíduo ele é medido pelo desempenho, pela produtividade, pelo sucesso material. As pessoas, como a gente já falou, estão exaustas, a dinâmica da competição. Então, as relações humanas, elas acabam sendo instrumentalizadas. A gente vive num mundo muito transacional. Então, muitas das conexões, quando elas não estão ali para nos fornecer status, network, elas acabam proporcionando esse lugar onde a gente busca nessa única pessoa uma segurança emocional. E a gente se desconecta muitas vezes, não só desse senso de rede de afeto, onde você inclui outras pessoas nesse contexto que a gente conhece majoritariamente como amizade, sendo que eu falo hoje, as linhas das minhas relações são muito tênues. Tudo vive numa zona cinzenta. Quando as pessoas me perguntam se eu me relaciono sexualmente, eu preciso perguntar, defina sexo, né? Science ensina sexo energético. Sexo energético conta pra você? Porque se for contar, eu faço sexo com vários amigos. Polêmico esse comentário. Sexo energético para mim é sexo. E se você tá muito, muito curioso do que a Alessandra acabou de falar, saiba que é ela que produz esse curso. É um curso que realmente você aprende técnicas de você sentir muito prazer a partir de toques energéticos, ou seja, toques à distância. E você realmente pode ter relações de muito prazer, que envolvem estudos de chakra, estudos da anatomia desse campo sutil. E é um curso maravilhoso. Então, se você está com muita vontade de saber sobre isso, e se você é uma pessoa hipersensível, principalmente, já manda uma mensagem para a Alessandra e fica na fila de espera, porque normalmente ele esgota, principalmente aqui em São Paulo. É incrível, eu recomendo, mas eu vou seguir o tema que quem está vendo não está ouvindo, eu devo estar vermelha com o meu comentário trans com muita gente. Mas enfim, eu acho que é um bom gancho para a gente falar sobre como o afeto ele está intrinsecamente ligado com a intimidade. E como também a gente tem uma cultura de que a intimidade é o ato sexual. E não é a mesma coisa. Você pode ter intimidade física com uma pessoa e chamar isso de sexo. E eu acho que o sexo, ele é algo que pode intensificar e aprofundar uma relação íntima. Mas intimidade e sexo não é a mesma coisa. E isso também afeta a forma como a gente vê afeto. Isso também afeta essa crise da solidão e, ao mesmo tempo, as relações que têm se gerado, que Sá falou, né, dentro do cenário do rebuceteio, de codependência com essa figura do amor romântico. Então, eu acho importante a gente falar também sobre isso. E a intimidade, para mim, pelo menos, não existe uma fórmula mágica,
né? Não é transando com a pessoa que eu vou desenvolver intimidade com a pessoa. E a gente vive num mundo que nos demanda esse lugar de fórmula mágica, de imediatismo, tudo é pra ontem. Então, a gente vive procurando atalhos pra intimidade que não funcionam. E muitas vezes a gente tá ali comendo um Doritos quando o seu corpo tá precisando de uma batata doce, de um carboidrato. Péssimo exemplo, mas querendo dizer principalmente que sexo não é Doritos, na minha visão. Mas é isso, você tá tentando se nutrir de algo que não é o que você precisa. E daí você vive desnutrido, você vive numa escassez e segue nessa busca. Eu vou tentar te apoiar nessa sua metáfora para ver se eu entendi bem. O que eu percebo, e isso eu percebo principalmente nos meus pacientes homens, o quanto eles não sabem pedir afeto e eles têm um 880, né? Tipo, às vezes eles querem um cafuné e eles não se sentem confortável com a masculinidade frágil deles, de pedir um cafuné, e daí eles acabam indo pro sexo. Ou eles estão precisando de uma escuta, aí eles vão pro sexo, porque é a única linguagem que eles conhecem. E a maioria das pessoas não faz ideia do número gigantesco de linguagens de amor que a gente tem, que são muito mais que 5, né? Se você não conhece esse livro, tem um livro bem famoso que chama As 5 Linguagens do Amor. E realmente a gente tem bem mais que 5, eu posso até comentar um pouco sobre ele. Mas é importante, né, você entender qual é o nutriente que o seu corpo está pedindo. Uhum. E sobre essa coisa de sexo energético, existem linguagens eróticas. Da mesma forma que existem linguagens do amor, caso você não saiba, existem linguagens eróticas. E se você tem uma linguagem erótica específica, você só vai se sentir satisfeito do ponto de vista erótico, afetivo, de intimidade, quando essa linguagem for realmente nutrida. Então, é bem importante saber qual que é a sua linguagem erótica. Eu posso dar um resumo bem breve. Você tem a linguagem do energético, que são pessoas realmente hipersensíveis, que são pessoas que têm muita facilidade com sexo energético, é aquela pessoa que adora abraçar a árvore, que ela tá lá na cachoeira, ela tá, tipo, pleníssima, deitada na pedra, tendo uma relação muito forte com a pedra. São pessoas que normalmente nem gostam tanto assim de sexo, e para fazer sexo elas precisam ter muita intimidade, e elas gostam daquilo que a gente fala de um sexo mais transcendental, que é olho no olho, respira, olha no olho daquela pessoa, tem uma relação profunda com essa pessoa. Esses são os energéticos. Tem as pessoas sensuais, que eu gosto de dizer que os sensuais foram os que criaram a tesourinha, que é uma posição lésbica bem específica, porque o sensual, ele é aquele que vai explorar todos os sentidos, né? A tesourinha nasceu dessa exploração do corpo de uma pessoa com vulva para outra pessoa com vulva a partir de formas não normativas. Então, o sensual, ele vai explorar todos os sentidos. Então, se você gosta de um sexo, tipo, que inclui comida, que inclui massagem, que inclui óleo de coco, que inclui todos os seus sentidos, uma boa luz, uma boa música, é bem possível que você seja uma pessoa sensual. A pessoa sexual, eu acho que todo mundo conhece ela, é aquela pessoa que acha que sexo é aquilo que a gente vê no filme pornográfico. Nada contra a pessoa sexual, mas ela meio que invadiu o mundo inteiro e as pessoas definem sexo como isso, né? Então, ela acha que sexo é 69, frango assado, de 4, penetração, sexo oral. Ela acredita que sexo é aquilo e pronto, acabou. É também uma linguagem muito válida e tem muitas pessoas que têm ela. Muitas mulheres que têm essa linguagem, porque são pessoas muito sexuais, são muito discriminadas, porque é uma linguagem normalmente associada aos homens. E tem as pessoas kinks, né, que são talvez a linguagem mais excluída, que é as pessoas que têm uma relação muito forte com o BDSM, né? Então, pessoas que gostam de jogos de dominação, de amarração, de shibari, de todo esse campo, esse cenário que foi popularizado pelo romance e pelo filme 50 Tons de Cinza. Embora nem o livro nem o filme sejam muito bons, foi a forma eu pensei com que isso. o BDSM foi popularizado. Senhor. Tem o camaleão, né? Qual é o camaleão? Camaleão não é que é todos os tipos? Shapeshifter. Tem. Existe o quinto elemento, né? Eu sei porque eu me identifico. Que é aquela pessoa que me escutou até agora e falou, tá, e se eu sou todos esses ao mesmo tempo agora? Se o meu sexo perfeito é sexo energético, transcendental, com um banho, com uma massagem, com bastante penetração, com kink, com amarração, e eu quero tudo isso ao mesmo tempo, com plumas, etc, né? Ele quer tudo ao mesmo tempo.
ele gosta de todas as linguagens e ele só se nutre quando ele tem todas as linguagens, é uma pessoa super difícil de ser nutrida eroticamente. Essa pessoa é o que a gente chama de shapeshifter ou metamorfose. Metamorfo, na verdade. Também conhecido como Flexível. geminiano. Nem todo geminiana é flexível ou metamorfo. Era uma piada. Oxi. Mas eu acho importante. A Sá acabou de dar uma aula, né, de perfis eróticos, então se você não anotou, volta o podcast para anotar, para depois descobrir o seu. Mas eu acho importante a gente trazer esse gancho, né, do porquê fazemos sexo, já que a gente está falando de afeto. Aonde o sexo tá ali como uma forma de validação, aonde a gente busca o sexo para encontrar o nosso valor, a nossa atratividade, se sentir desejado, se sentir viste. E aonde a gente faz sexo porque é culturalmente esperado de nós, né? É como uma resposta a uma expectativa social, né? As pessoas devem fazer sexo, inclusive devem procriar para gerar mais força trabalhadora. É o que diz o capitalismo, É o que né? diz o capitalismo. Não necessariamente é o que elas querem, né? Porque estupro marital é uma coisa frequente na nossa cultura. Então, é importante dizer que consentimento também deve estar presente nos nossos relacionamentos longos. Então, se você está num relacionamento longo e você tá lá e a pessoa vira para você e fala, você tem que transar comigo porque você é casada, ou qualquer coisa do gênero, né? Do tipo, mas você não faz comigo há tanto tempo e a gente namora. Esse tipo de manipulação, né? É muito importante que você entenda que consentimento também é presente dentro dos relacionamentos longos e dos ditos casamentos. E uma das formas de você descobrir essas nuances dentro dos seus relacionamentos, desse aspecto que você está trazendo, né, do abuso dentro de relacionamento romântico, afetivo, sexual, é você nutrir uma rede de afetos. Não é mesmo? São essas pessoas que vão te ajudar quando você tá perdido numa interação, quando você tá ali praticando um ato sexual como um alívio emocional, por exemplo, né? A gente aprende muito isso. Num mundo que nos exaure, é aquela rapidinha, aquela gozadinha pra gente sentir um momento de prazer, um momento de alívio. E também não é sobre julgar ou podar esse lugar também, inclusive do alto prazer, que é desse momento de alívio, porque às vezes é o que tem. É um Netflix ou é uma masturbação rápida. Mas é uma das propostas desse podcast é a gente trazer para reflexão. Então, como eu disse, por que você transa? Por que fazemos sexo? E como o sexo ele pode ser, de fato, uma forma de expressão do amor, do afeto, e como pode não ser. E como a gente pode nutrir outras formas de cultivar esse amor, esse afeto e essa intimidade. Né? Como a gente pode cultivar... Tem uma pessoa estadunidense que fala que o significado de intimidade é into you I see. Então, dentro de você eu vejo. E como, para você ter intimidade com uma pessoa, a gente precisa se vulnerabilizar. A intimidade, ela é sobre você ser viste, em essência, de como você é. Você ser viste de uma forma autêntica. E a gente tem muita dificuldade de se colocar em situação de vulnerabilidade. No sentido de que, culturalmente, a gente já fala de vulnerabilidade como se fosse algo ruim, como se fosse uma fraqueza. Vocês já perceberam como na nossa língua a gente fala sobre eu estava num estado vulnerável, muito mais de fragilidade ou de uma condição inferior de classe social. Então, pensa como a gente pensa a língua, né? Como a gente fala sobre vulnerabilidade. E como vulnerabilidade, em essência, é eu me mostrar como eu verdadeiramente sou. E não existe intimidade se a pessoa não está me vendo. Aí a gente volta para aquele episódio sobre o amor próprio, o primeiro episódio quando a gente fala das camadas, das máscaras, da roupa de astronauta, da armadura. Como você vai ter intimidade com uma pessoa se você está vestindo uma armadura? E essas armaduras são justamente as barreiras que você colocou na sua vida para você não se sentir vulnerável. Porque se você aprende desde muito novo que para sobreviver nessa sociedade, que é uma sociedade misógina, machista, patriarcal, você precisa proteger a sua vulnerabilidade, proteger quem você é em essência e esconder isso de você, você acaba criando armaduras e barreiras para o que a gente chama de amor. E daí, em vez de você ter intimidade com essa pessoa, você nunca vai se sentir realmente satisfeito com esse nutriente. Parece que você faz sexo e aquilo nunca entra. Parece que você nunca está realmente satisfeito.
eu já vivi isso muito frequentemente, então eu falo de um lugar de fala de quem passou muito tempo da minha vida utilizando o sexo como uma válvula de escape, utilizando o sexo como praticamente um anestésico para essa sensação de pressão social dentro dessa sociedade muito lesbofóbica. Teve uma frase que você falou que para mim é muito importante voltar, além da gente usar sexo para alívio de panela de pressão, né? E se você tá nesse lugar, saiba que eu já estive nele, eu tenho maior compaixão, não se julgue, né? Não entre num lugar de culpa, vergonha e medo, como se eu estivesse falando alguma verdade absoluta. Eu não tô aqui para pagar de guru, nunca paguei de guru na minha vida, eu tô aqui falando apenas da minha experiência como pessoa, não acho que eu tô certo, nem acho que eu tô aqui falando apenas da minha experiência. E muitas vezes, além de usar o sexo como alívio de pressão, a gente também usa o sexo para manipular. Então, a gente vive numa cultura que às vezes a gente usa o sexo como moeda de troca. Então, a pessoa me faz um favor, eu transo com ela, ou eu uso o sexo para gerar intimidade, ou eu tô querendo falar com essa pessoa, não tô conseguindo, então eu uso a minha sexualidade para seduzir essa pessoa, para conseguir a atenção dela. Então, quantas vezes a gente não usa o sexo em lugares que não condizem com o que verdadeiramente você quer, sabe? Uma forma de manipulação, uma forma de abuso. E como isso distancia o sexo como uma forma de expressão do amor. Exato. E dentro do trabalho de consentimento, a gente fala muito sobre a questão que eu trouxe no início, de desassociar o toque do sexo. E uma das coisas que eu proponho, que eu dou até de tarefa de casa, talvez seja esse o tesão de casa de hoje, tem uma prática que a minha professora Betty Martin desenvolveu com base num jogo de um outro cara, chama Harry Ferris, que ele fez num workshop de BDSM, chama Jogo dos 3 Minutos. E a intenção são 4 rodadas e são 2 perguntas. Primeiro eu faço, depois Sá faz. Vou dar um exemplo aqui com o Sá que tá na minha frente. A primeira pergunta é como você quer me tocar pro seu prazer? E a segunda é como você quer que eu te toque pro meu prazer? Pro seu prazer. Então, pode ser nesse formato de oferta, né? Eu estou fazendo uma oferta pra Sá e Sá vai pedir pela forma que quer ser tocado e pela forma que quer me tocar pro seu prazer. E daí inverte, depois sou eu. A questão aqui que eu recomendo as pessoas fazerem é tirar o contexto sexual e fazer um acordo. O consentimento, ele é sobre acordos. Fazer um acordo em que isso não leve a uma interação sexual. Você tira o sexo da mesa, você tira a penetração da mesa, você tira até o orgasmo da mesa, e daí você vê que um leque de opções se abrem. E você pode explorar o que você quer. Você pode, inclusive, dentro desse próprio exercício que a gente pratica normalmente com toque, tirar o toque da mesa e pesquisar o que você precisa, o que você quer, pedindo, por exemplo, que a pessoa fale palavras de afirmação na sua orelha. Que a pessoa te elogie, fale que vai estar tudo certo, que você é uma pessoa incrível. Que é algo que a gente não ouve. Quantas vezes você fala para uma pessoa importante na sua vida que ela é importante, que ela é competente, que ela é... Sá, faz tudo de antes da gente gravar o podcast, que senão eu não gravo, inclusive. E a gente se perde desse lugar. A gente se perde do lugar. A crítica, ela é muito pública e o elogio não. Então, por que isso? Então, tanto esse tesão de casa, né? Praticar o jogo dos 3 minutos. A gente vai deixar a instrução para variar em algum lugar da descrição de como jogar. Repensar os seus relacionamentos desse lugar. O que é afeto, o que é toque, o que é sexualidade. Um dos relacionamentos mais amorosos e afetivos que eu tenho hoje é com uma pessoa que a gente tem uma amizade incrível, que quando a gente combina de ver uma peça de teatro junto, ela me trouxe uma rosa. Ela foi fazer uma viagem romântica, sozinha no aniversário dela, e me convidou, e a gente ficou num chalé romântico que trazia café da manhã na porta. Tipo, por que a gente não cultiva isso com outras pessoas? E quão mais saudável ficam os nossos relacionamentos, a nossa vida, quando a gente faz isso. É muito forte isso que você fala de tirar o sexo da mesa, né? Eu sinto que uma grande vantagem da exploração sexual de pessoas com vulva é esse lugar de não estar relacionado com o script. E, infelizmente, eu tenho visto essa geração digamos assim, geração Z de lésbicas, utilizarem o script hétero como se fosse um sexo bom, o que a gente já comprovou, obviamente, que é um sexo bem ruim. Então, esse script pronto, né, sexo oral, penetração,
e várias vezes só penetração, sem sexo oral e sem a pessoa estar molhada, né? Para tristeza das pessoas com vulva, ela está sendo reproduzida de forma assim como se fosse um grande sucesso. E, na verdade, é um grande fracasso, né? E muito importante a gente dizer que sexo não é sobre orgasmo. Sexo é sobre você celebrar uma relação de intimidade, uma relação de amor. E você pode fazer sexo sem penetração, você pode fazer sexo sem ter um orgasmo, você pode fazer sexo, inclusive, sem se tocar. Se você fizer o meu workshop, você vai saber como. E a expressão sexual, ela vai muito, mas muito além desse script heterossexual, né, gente? A heterossexualidade, ela é tão falida, né? Desculpa, héteros. Eu amo vocês quando vocês aparecem no meu workshop. Mas a gente tem que dizer que realmente vocês precisam melhorar, né? É uma coisa muito impressionante a falta de respeito, né? Até mesmo a falta de conhecimento. Outro dia eu recebi um cliente lá em Alto Paraíso, onde eu moro, e ele queria aprender massagem tântrica. Já tem um tempo, tá? E ele, juro, ele tinha 60 anos, ele não sabia onde era o clitóris. É um negócio tão grande, gente, como a pessoa não sabe onde é. A pessoa quer aprender massagem tântrica, ela não sabe onde é o clitóris. Você tem que parar com o mapa e desenhar. E daí eu tava conversando com várias pessoas na sala da minha sobrinha, e eu descobri que não existe esse papo, né? A educação sexual, ela é voltada para doenças sexualmente transmitíveis, e aliás, ela nem te ensina como lidar com elas, como perguntar sobre elas, ninguém pergunta sobre ela. Tabu. E essa ausência de conhecimento, principalmente em relação ao genital da vulva, né? Porque é um genital que você precisa ali desfrutar para ele se revelar a maravilha, a poesia que ele é, por assim dizer, né? Ai, que frase linda. Tinha que vir da boca de uma lésbica. Lógico. Mas, gente, eu ainda celebro que o cara com 60 anos estava aberto a aprender, ainda a descobrir. Mas é engraçado isso, né? Porque você falou sobre os héteros. E a gente tem visto um movimento muito forte hoje no mundo, onde mulheres que se relacionam com homens, né? Mulheres héteros, estão praticamente fazendo uma greve de se relacionar, porque a gente, assim, amades, vocês precisam melhorar, né? Então, enquanto não existe esse lugar da preocupação, isso que já melhorou muito, né? É recente o papo sobre prazer feminino, que já é preocupante. Aliás, a gente mapeou o genoma humano antes de mapear o clítoris. Fica essa informação aí de brinde. Então, para as pessoas show up, para as pessoas se apresentarem para o serviço, né? Fazerem a sua parte de olhar para essas questões, olhar para essa desconstrução. E a importância sobre... Porque a gente está falando de afeto, né? Eu tive uma conversa recente com uma amiga sobre a importância do letramento dentro dessa pesquisa do afeto, dos relacionamentos. E como tem gente pesquisando não monogamia nos seus relacionamentos romântico-afetivo, que não tem o mínimo de letramento de gênero. Então, assim, aonde você não vai estar usando uma monogamia para uma não monogamia como outra válvula de escape, como uma possibilidade de um comportamento que não cuida das pessoas, que não entende, não valoriza as pessoas, não vê a dignidade das pessoas. Por isso que muita gente fala sobre a não monogamia ética. O fato de que a gente teve a necessidade de colocar essa palavra lá. A não monogamia ética é uma reprodução de você dizer que você não está fazendo uma não monogamia estúpida, que você não está sendo estúpido com as outras pessoas, porque isso é muito frequente dentro da não monogamia, de você objetificar as pessoas, ter um relacionamento central e simplesmente objetificar pessoas para fazer relações sexuais sem se importar emocionalmente, né? É realmente muito grave. E eu vejo isso muito entendendo que a não monogamia hoje é ainda um movimento muito branco e muito sem filhos. Quando a gente está falando de um movimento muito branco e muito sem filhos, vai reproduzir uma lógica muito egóica. Então, a gente tem um livro maravilhoso sobre intimidade, sobre espiritualidade e sobre afeto, que se chama O Espírito da Intimidade, da Sobham Somé. Ela é uma autora que veio da etnia Dagara, e dentro desse livro ela fala como amor e intimidade são inseparáveis da espiritualidade da comunidade, que não existe essa possibilidade de existir um amor desconectado da comunidade e da espiritualidade, né? Então é muito importante a gente entender que não são novas formas de amor, é resgate ancestral, e que nós, pessoas brancas, e aí já colocando aí esse lugar de fala pontuado, a gente precisa aprender
muito com essa comunidade, né? A letra do Emicida, Tudo que nós tem é nós, é muito marcante nesse lugar de um discurso político de entendimento. Caso vocês não saibam, as pessoas escravizadas que conseguiam dinheiro para comprar a própria liberdade, elas começavam a juntar dinheiro para comprar a liberdade dos seus familiares que nem eram familiares. Porque as pessoas que foram trazidas aqui, elas não tinham laços consanguíneos. E isso diz realmente de um afeto revolucionário, de você juntar dinheiro para uma pessoa que está nessa situação para comprar essa liberdade. A Lélia Gonçalves, que é uma autora maravilhosa, brasileira, ela vai falar que amor e afeto entre a comunidade, entre mulheres negras principalmente, é o que nos mantém em pé, o que nos sustenta a nossa vida. Então, é muito importante essa consciência. Eu adorei que você citou o Emicida, a gente super recomenda aqui, se você não assistiu, assista. Tá no Netflix, o documentário Amarelo. E também sobre esse tema, nos lugares onde eu me sinto, inclusive, insuficiente para falar sobre, recomendar pessoas que falam muito bem sobre isso. A Sá já mencionou aqui Jenny Nunes. Jenny Nunes tem um livro, chama Descolonizando Afeto. Tem a plataforma dela no Instagram, que ela está sempre falando sobre esse tema. Então, sobre a importância da gente nutrir e repensar esse lugar do afeto e das nossas relações como um ato político, inclusive. E trazendo desse lugar da questão não monogâmica, dos relacionamentos descentralizados, né, não hierárquicos, eu acho importante a gente falar sobre a questão da responsabilidade emocional e como, em algum nível, dentro de um capitalismo, né, que privilegia o individualismo e a autossuficiência, né, é importante a gente ser autossuficiente e a gente ser independente de tudo, quando, em essência, a gente está interligado, a gente está interconectado. E eu vejo muito trabalho de autoconhecimento, onde as pessoas usam você ser responsável pelos seus sentimentos, que é uma verdade, como uma forma de não ter responsabilidade emocional. Sendo que, assim, nada acontece no vácuo. As minhas ações, elas vão repercutir em como a pessoa se sente. Por mais que os sentimentos que ela tá ali sentindo sejam de responsabilidade dela, eu não tenho como me eximir de responsabilidade emocional das minhas ações. Sim, são pontos muito importantes, né, que a gente trouxe nesse episódio. Espero que você esteja finalizando ele com muita vontade de ser afetado, de muita vontade de exercer essas várias formas de afeto. A gente acabou falando bastante sobre sexo, e daí queria deixar claro que afeto vai muito além do sexo. A gente falou bastante da amizade. Lembrar da importância de um letramento também emocional, de você ser capaz de escutar as emoções. Dentro da minha linhagem do Tantra Shaiva não dual, isso é uma premissa muito importante, você ser capaz de lidar com o seu campo emocional, porque o Tantra é uma linhagem que vai trazer muito essa inteligência emocional. E eu queria finalizar, obviamente, com uma frase da Audre Lorde, né? Porque, como você já deve ter percebido, eu sou bem fã do trabalho. A Audre Lorde tem um texto magnífico que eu recomendo, que eu vou deixar aqui na bibliografia, que chama Os Usos do Erótico. E nesse texto, ela vai dizer que quando usamos o erótico como uma fonte de poder, nós nos conectamos com uma energia que fortalece e transforma o amor erótico para além de experiências pessoais, né? Em existência alimentada dentro de um afeto verdadeiro, um ato de resistência, um poder interno, esse ato de resistência, né? E daí ela vai relacionar isso com um ato de resistência para fortalecer mesmo a luta contra o racismo, contra o patriarcado, contra a heteronormatividade. Então, realmente olhar os nossos afetos como uma luta política. Sim, e daí a gente já passou aqui algum tesão de casa nesse podcast, mas, como sempre, interajam com a gente gosta, senão fica só eu e Sá falando. Mande direct no Instagram, nós somos pessoas acessíveis e queremos ser pessoas acessíveis. Comenta com a gente quais são as hierarquias que você vê na forma como você pratica o seu afeto. Como o seu afeto pode ser uma ferramenta política e como o seu afeto é revolucionário. E se isso te afeta, não deixa de compartilhar isso com seus afetos. Compartilha, deixa uma mensagem pra gente.
E se você quer participar, já decidiu que você quer estar junto do retiro, manda uma mensagem para a Alessandra, ela que faz essa parte maravilhosamente bem, manda uma mensagem para ela para você entrar na lista de espera do retiro presencial dos Revolucionários do Amor. É isso aí, gente. E chama alguém na sua vida para ir no teatro, no cinema e leva uma flor para essa pessoa. Um grande beijo e até o próximo episódio.